esse estádio vai ser um estádio que vai ajudar muito o Flamengo, que vai ser uma operação muito mais barata que o Maracanã e que o Flamengo não precisa mexer nas receitas do futebol para adquirir o terreno e construir o estádio. O Flamengo é muito grande, eu acho que poderia ter feito esse movimento de já estar meio que reservando um dinheiro ali, pensando na construção desse estádio. Eu entendo que não dá para deixar de lado o projeto esportivo, mas tem como você equilibrar as coisas. E o momento financeiro do Flamengo, acho que se criou um cenário que o Flamengo favorável, né? Precisa, quer e tem condições de ter o estádio. Então nunca esteve tão perto e eu acho que de fato vai acontecer, né? Nação, e o sonho está se tornando realidade. Foi aprovado pelo Conselho que o Flamengo entre no leilão para a compra do terreno. Vamos acompanhar o pessoal do De Placa aí trazendo todos os detalhes para a gente. Como o Flamengo vai levantar o estádio, qual é o lance mínimo para a compra do terreno e os investimentos. Como o Flamengo vai levantar a grana para a construção do estádio. Vamos acompanhar o pessoal do De Placa, link abaixo na descrição do vídeo como crédito. Antes do vídeo, Nação, se possível já deixa seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino da notificações para todos, tamo junto, vamos ao vídeo, hein? Então foi majoritariamente aprovada essa possibilidade do Flamengo dar o lance no leilão para a compra do terreno do gasômetro onde quer construir o seu estádio. Então o caminho era mais ou menos esse, precisava ser aprovado pelo Conselho Deliberativo para que o Flamengo pudesse participar do leilão. O leilão está marcado para amanhã, quarta-feira, vai ser às 14h30 da tarde, no centro do Rio, e esse leilão vai acontecer e o Flamengo vai até lá para dar o lance e tentar arrematar o terreno. Tinha muita discussão e preocupação internamente, porque o lance mínimo é um lance de 138.195.000 reais e tem que ser pago à vista. Isso é uma regra do edital do leilão. Então, é um lance mínimo. Não quer dizer que vai ser só isso que o Flamengo vai pagar pelo terreno. Então, existia uma preocupação internamente de alguns membros do Conselho de como o Flamengo iria esticar essa corda para chegar num lance e comprar o terreno, mas o presidente Rodolfo Landim ontem, depois dessa reunião, foi uma reunião totalmente diferente, porque normalmente é algo mais fechado ali, e ontem membros de torcidas organizadas foram para a porta da Gávea, e depois da reunião, com essa aprovação, o Landim foi até a porta, comemorou junto com os torcedores, e deu um discurso inflamado. É aí que ele cita o Gabigol, que ele fala, como diz o Gabigol, vai ser o nosso inferno esse novo estádio. Então, foi uma citação de algo que o Gabigol, falou naquele jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, quando o Flamengo acaba campeão. Então, o Landim deu esse discurso e, falando com os torcedores, ele diz que esse estádio vai ser um estádio que vai ajudar muito o Flamengo, que vai ser uma operação muito mais barata que o Maracanã e que o Flamengo não precisa mexer nas receitas do futebol para adquirir o terreno e construir o estádio, que tem outras formas de receita para viabilizar esse estádio. Então, a situação de momento é essa. É o que você falou, criou-se um ambiente favorável para esse momento. Mas é que, assim, pro tamanho do Flamengo, pro tamanho da torcida do Flamengo, é muito... não achei a palavra certa, mas é esquisito não ter um estádio próprio. É esquisito, porque os maiores do mundo têm, né? O Real Madrid tem, inclusive passou por uma imensa reforma, o Barcelona tem, tá passando por reforma. Então, assim, pro tamanho que o Flamengo representa, principalmente dentro do futebol brasileiro, e pelo tanto que a torcida apoia o time, é meio bizarro não ter um estádio. Porque também você divide o estádio com um dos seus maiores rivais, você tem um problema recente do gramado, você não consegue colocar a sua cara ali dentro. Então, acho que tudo isso para mim, é meio bizarro, porque o Flamengo é muito grande, eu acho que poderia ter feito esse movimento de já estar meio que reservando um dinheiro ali, pensando na construção desse estádio. Eu entendo que não dá para deixar de lado o projeto esportivo, mas tem como você equilibrar as coisas. Por exemplo, entre trazer o Paquetá por uma bolada e pegar essa bolada e já reservar para o estádio, é melhor reservar para o estádio. Porque hoje o Flamengo não precisa do Paquetá, entendeu? Precisa mais de um estádio. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Eu queria até entender com você, Monique, a questão também de ser prioridade e até em relação ao Maracanã. Se de repente vai ficar de lado, não sei se já existe comentários desse tipo, né? Porque a gente falava justamente dessa questão da gestão do Maracanã, Fluminense, Flamengo. A ideia meio que assim, é ter o estádio e nunca mais, porque
tem essa questão do torcedor que, poxa, tem essa relação Flamengo e Maracanã. O Flamengo é concessionário do Maracanã por 20 anos Já agora. por 20 então, anos. meio que assim, como é que vai ficar essa Parabéns história? ao governo do estado do Rio de Janeiro, inclusive. Se já foi falado sobre isso também. Ainda não. Eu acho que é algo que o Flamengo vai ter que equilibrar, mas a gente também tem que lembrar que comprar o terreno é um primeiro passo, um estádio ficar pronto vai levar aí uns bons anos, né? A previsão é 2029, né? A gestão do Landim está terminando, mas eles estão muito confiantes de que a situação consiga vencer a eleição, que muito provavelmente o Rodrigo Duns, que é o atual vice-presidente geral, vai ser o candidato da situação. E aí ele tem aí a possibilidade de pelo menos 6 anos no comando, se ele conseguir se eleger e depois se reeleger, mas é um projeto a longo prazo. Então, obviamente, o Flamengo precisava garantir o Maracanã de uma forma que o Flamengo tenha o poder, porque agora mesmo, né, a gente estava conversando esses dias, o Vasco tinha a intenção de mandar algum jogo no Maracanã, se eu não me engano, o clássico contra o Fluminense, e o Flamengo tem uma sequência aí de muitos jogos no Maracanã, e o Landim deixou claro que não poderia ceder nesse momento, porque senão ele chegaria na Libertadores com um gramado extremamente prejudicado. Então, é uma balança ali que o Flamengo precisa equilibrar. Eu acredito aí, no caso é opinião, não informação, mas que o dia que o estádio do Flamengo estiver pronto, eventualmente o Flamengo vai continuar jogando jogos muito grandes no Maracanã, possivelmente, mas eu acho que tudo isso vai ser estudado depois, quando o Flamengo de fato tiver o estádio ali em mãos. O que o Flamengo precisava agora era garantir ali que teria o poder sobre o Maracanã, porque é o que o Flamengo precisa para esses próximos anos e porque vai ser uma longa estrada até o estádio ficar pronto. Sobre o investimento que o Simão estava falando, ontem o Landim falou um pouco sobre isso, até separei aqui, porque ele não esmiuça detalhadamente ainda. Eu acho que o Flamengo até tem um trabalho de transparência muito bom e sempre publica todos os relatórios no site. Acredito que isso para frente vai ser feito, mas ele diz que algumas fontes de receita para ajudar na construção do estádio vai ser a negociação de naming rights, não só do estádio, mas também de setores do estádio. Eles estão numa discussão com a prefeitura, para a prefeitura dar potencial construtivo para o Flamengo na Gávea, o que vai gerar uma receita bastante significativa. Existem outras fontes de receitas que a gente já sabe, como camarote, cadeiras cativas, enfim. E ainda há também algumas fontes aprovadas pelo Conselho Deliberativo, já aprovadas, como a venda de apartamentos que o Flamengo tem para investimento em patrimônio, enfim. Então, são alguns exemplos que ele usou para explicar para o torcedor de onde o Flamengo poderia tirar receitas sem mexer no investimento do futebol nesse momento. Mas é isso, né? Amanhã a gente tem que aguardar para ver se, de fato, o Flamengo vai conseguir arrematar o terreno no leilão. A Caixa Econômica Federal, ela entrou na justiça para tentar evitar que o leilão fosse realizado, mas não conseguiu ganhar a causa, então o leilão está marcado. Mas ele traz ali que, de fato, o Flamengo, relação público, bilheteria e receita, lidera em todas, só que gasta muito com o Maracanã e acaba caindo lá para a 6ª, 7ª colocação. É prioridade? Tem que ser prioridade para o Flamengo? Claro que a gente sabe que vive um momento financeiro muito bom também. Eu acho que, de verdade, fazer um Pix de 200 milhões para o Flamengo nesse momento não é nada. Eu acho que não é nada. Mas é só o começo, né? É só Sim, o terreno, você tem a parte mais cara ainda tá por vir. Cara, assim, prioridade, eu acho que é uma das prioridades, assim, eu não acho que é prioridade a ponto do Flamengo, por exemplo, descer receita não, né? Descer investimento no futebol para construir o estádio. Eu acho que o Flamengo não deveria fazer isso. Acho que não precisa fazer isso, acho que o Flamengo deveria se preparar para construir o estádio, e o que o Landim diz é que isso vai acontecer, falta explicar, deixar claro assim, não vamos tirar dinheiro do futebol, porque o dinheiro vai vir daqui. Isso ainda não foi feito, também está no tempo ainda de ser feito, acho que não é uma crítica, só assim, eu não sei como isso vai ser feito. Mas eu acho que é uma das prioridades, acho que o Maracanã, desde a reforma em 2013, né, que ele foi entregue, não é o mesmo. E aí eu posso falar como torcedor do Flamengo, o Otávio é torcedor do Vasco também, frequentou muito o Maracanã. Assim, quando eu entrei no Maracanã em 2013, foi, cara, como se tivesse perdido alguém da minha família, assim, cara. Porque eu entrei e falei, cara, acabou. Maracanã outro acabou. Estádio. É outra coisa, é outro estádio, é mais um estádio, é um estádio legal e tal, a torcida do Flamengo gosta ainda. Aí eu acho que perdeu essa força, perdeu essa conexão, e aí coisas mais práticas. O Maracanã foi construído ou reformulado
pensando só na Copa do Mundo. Então, assim, você não tem espaço para a torcida adversária. Você tem que perder 5, 6, 7, 8 mil cadeiras para você botar uma torcida adversária no Maracanã. O custo é muito caro, a manutenção é muito cara. Então, assim, não vale a pena pro Flamengo jogar no Maracanã. Não vale a pena pro Flamengo, até porque o Flamengo, assim, o acordo que o Flamengo tem com o Estado da licitação e tudo mais, não é igual, pelo menos na prática, ao que o Botafogo tem. O Botafogo pode chegar no Engenhão, na época Engenhão, agora do Santos, mudar as cadeiras, botar a cara de Botafogo, pode não liberar o estádio pro Vasco quando o Vasco quer jogar. O Flamengo não tem nenhuma prerrogativa dessa. O Flamengo tem que dar 20 camarotes pro Estado, o Flamengo perde muito com o Maracanã. Então, assim, por essa razão prática, e porque eu acho que a simbiose com o Maracanã, apesar de ainda existir, não é a mesma de antes, eu acho que, e o momento financeiro do Flamengo, eu acho que se criou um cenário que o Flamengo favorável, né? Precisa, quer e tem condições de ter o estádio. Então, nunca esteve tão perto e eu acho que, de fato, vai acontecer. Né? Tá aí, nação, o pessoal do De Placa trazendo tudo para a gente aí, né, nos mínimos detalhes. Cara, é o seguinte, eu acho que claro que ainda falta muita coisa, né, para a construção do estádio, para o sonho realmente se tornar realidade de fato. Mas foi dado um passo muito interessante, um passo muito importante, que foi a aprovação dos conselheiros ali em o Flamengo entrar no leilão para a compra do terreno. O leilão esse que nós já sabemos, né, que praticamente só vai ter o Flamengo ali na briga ali. Não acredito que vai entrar um empresário, uma empresa, sei lá, ou alguém de fora da Arábia querendo comprar um terreno que é para a construção de um estádio. É obrigação construir um estádio para quem? Então é sem lógica, né? Eu acredito que só o Flamengo vai estar ali na briga nesse leilão. Nação, é muito viável para o Flamengo ter o seu próprio estádio, ter a sua própria casa. Você com seu estádio, colocar tudo das suas cores ali, vermelho e preto, gerir melhor o gramado, que é o mais importante do estádio, porque o gramado que a gente vê pelo aí, né, no futebol brasileiro, principalmente, não adianta você ter uma estrutura linda, perfeita, tudo moderno e ter um gramado péssimo, né? Que o principal é o espetáculo que vai ficar lá entre os jogadores e as comissões técnicas. Então é muito importante o Flamengo ter o seu estádio, ter sua própria casa. Vai ser muito mais viável, vai ganhar muito mais grana do que o que já ganha no Maracanã. Então eu fico muito feliz, nação, com tudo que está acontecendo no Flamengo. Como torcedor, isso só me enche de orgulho, acredito que você também. E eu gostaria de saber qual é a sua opinião, qual é o seu comentário. Deixa abaixo aí seu comentário. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto. Saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.